Fala pessoal, hoje eu quero bater um papo sobre o meu resultado do day trade este mês, o mês de maio. Quais são as dificuldades que eu estou passando, quais são os momentos mais complicados e quais são as minhas alterações de foco de day trade para que eu possa conseguir melhorar o meu resultado ou pelo menos empatar esse mês. Vou falar um pouco do meu resultado, vou postar meu resultado do day trade, mas eu vou postar o meu resultado desse mês. Eu acho que uma coisa que eu nunca fiz, eu vou postar o meu resultado do swing trade, até o momento. E é óbvio que esse mês eu estou focando, estou intensificando o meu foco no swing trade, que é algo que eu entendo, algo que eu já faço há muito tempo, algo que eu já tenho domínio. Mas para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Quem está me vendo pela primeira vez, me dê um voto de confiança, ativa o sininho, comente que eu teria satisfação em responder, estou ativo no Instagram. Pessoal, vou fazer um breve resumo sobre como está o meu mês de maio, e é óbvio, ele vem se arrastando até o mês de abril, ou seja, se você falar o mês de maio, eu estou falando do comportamento desde o mês de abril até esse momento. Falando de day trade, mês de abril eu cometi um erro, e aí esse erro ele foi fatal, ele foi nocivo, ele foi prejudicial financeiramente para mim, porque eu entrei contra a tendência e extremamente alavancado. Eu falo isso no vídeo, vou colocar no card, eu falo isso no vídeo anterior, no vídeo de fechamento do meu mês de abril. E aí eu passei o mês de maio, eu falei assim, pronto, depois que eu tomei essa pancada, tomei eu tive que me restabelecer porque eu errei, foi um erro meu, foi um erro cometido por mim. Eu falei assim, cara, eu preciso voltar ao eixo, preciso voltar ao normal, eu preciso voltar às origens do processo que me fez consistente ao período dos 8 meses que eu sempre comento. E aí, pois bem, cara, só para vocês entenderem como eu opero, tá? Como é que eu faço as minhas operações. E aí eu entendo que hoje cara, não está funcionando para mim. E aí é uma avaliação atrás da outra, eu preciso descobrir um outro operacional. Mas como é que eu opero no day trade? E isso me fez... Qual foi o critério? Qual foram as etapas que eu fiz que me fizeram bem consistente e que me fizeram lucrativo, ganhar 3, 4 mil, 2 mil por mês. Então, cara, operando com poucos contratos, com 1, com 2 ou com 3 contratos. E o que eu fiz de abril para cá? Abril eu resolvi alavancar, eu entrei no processo de que eu estava indo muito bem e eu alavanquei novamente, pronto. Aí veio, em decorrência desse período, veio uma série de erros na sequência. E aí eu entrei no mês final de abril, reduzindo o número de contratos, pô, beleza, mas mesmo assim os erros continuavam. Como é que eu opero, tá? Só para vocês entenderem. Cara, eu opero rompimento de região. Então, meu stop ele não é longo, é um stop curto, então eu respeito. Eu já passei muito tempo não respeitando o meu gerenciamento de risco, então essa fase eu já passei muito tempo fazendo preço médio, essa fase eu já passei. Então todas as fases ruins e que leva um day trade quebrar, eu já passei por ela. Então eu estava numa fase de que eu tinha que respeitar, sempre respeitar o meu gerenciamento de risco, não fazer preço médio e alavancar um pouco mais. Sempre operando os rompimentos de região. Acontece que, não sei por que cargas d'água, de um tempo para cá eu tenho feito a mesma coisa, ou seja, eu tenho feito análise, inclusive, feito a mesma coisa e o resultado tem sido diferente, ou seja, eu tenho errado mais do que acertado. Eu sempre coloco na região, coloco lá o processo de 150 pontos, às vezes o máximo que eu coloco é 250 pontos. Cara, e todas as entradas que eu faço, ou todas é exagero, mas a maioria das entradas que eu faço, ela vem vindo contra mim. Então me fez recuar e fazer menos entradas, óbvio, colocar novamente lá um contratinho, 2 contratinhos, para entender onde eu estou errando, o que está acontecendo, e os stop continuam. Por que eu estou falando isso? Eu estou abrindo esse parêntese.
Porque não é porque eu alavanquei que eu estou perdendo. Cara, eu estou perdendo porque a maneira com que eu opero não está funcionando mais. Isso está claro para mim. Então eu preciso me intensificar e descobrir o que eu estou errando. Cara, na verdade o que eu estou errando não. O que o mercado não está aceitando daquilo que eu estou fazendo. Em tese, eu entendo que o mercado ele está muito falso rompimento, muitas entradas que eu acertava, tipo rompimento de ajuste, rompimento de VWAP, elas não têm acontecido mais. Então isso está me fazendo perder dinheiro. Eu tenho que fazer novos backtests, fazer novos estudos, entender o que está acontecendo para poder melhorar o meu day trade. Eu vou colocar aqui o resultado do day trade, mas agora eu quero falar um pouco do swing trade. E aí, como o day trade ele tá, cara, eu tô 400 negativo no day trade, como ele tá meio que empatado, e aí, ou seja, eu acerto, depois eu erro, depois eu acerto, enfim, tá naquela gangorra de acertar e de errar, ou seja, eu tô praticamente no 0 a 0. E aí eu fiz o que eu fazia lá atrás, antes do canal viralizar, que é focar um pouco mais no meu swing trade. Swing trade, só para vocês entenderem, cara, eu opero no swing trade desde 2005, então eu tenho um entendimento assim muito amplo, um conhecimento muito profundo do assunto. Cara, eu analiso muito bem as ações, os fundos imobiliários, eu entendo muito bem a mecânica do processo. É o estudo fundamentalista, é o estudo do valuation, de quanto vale uma empresa, o valor correto, o valor justo de uma ação. Cara, enfim, isso me faz e sempre me fez, durante um bom tempo, ter lucro. Acontece que, de um determinado tempo para cá, eu deixei um pouco as ações de lado, os fundos imobiliários, eu olhava meio que esporadicamente na parte da tarde e foquei e determinei toda a minha atenção para o day trade. E a minha carteira ela começou a ter oscilações, porque é o cobertor curto. Eu falei isso nos meus stories no Instagram. Quando você dá atenção de um lado, o outro lado fica descoberto. E aí o que eu estou fazendo esse mês de maio? Eu estou fazendo poucas operações, uma operação, 2 operações no máximo. Eu fazia 5. Estou fazendo uma operação, deu gain, deu loss, beleza, eu paro de operar. E aí no swing trade eu tenho lá o meu resultado que paga minhas contas, que me faz ter dinheiro em casa, que me faz bancar os meus custos, tem os meus dividendos. Aí você tem o macete do dividendo, que é a data da compra, a data da execução, mas aí eu falo em outro vídeo. Então tem as informações no swing trade que elas estão muito bem enraizadas no meu sangue, entende? Porque é nisso que eu fiz desde 2005. Pô, Marcelo, foi sempre assim? Você sempre acertou as ações, sempre deu... Não. O processo que eu vivo no day trade, eu vivi no swing trade. Eu já contei essa história, eu passei de um período que era um período sensacional de compra de ações, então foi perfeito logo no início, só que depois eu passei um período muito nebuloso em swing trade, ações, comprava ações, dava tudo errado. Cara, é um processo. Só que depois que eu acertei, eu fiquei um período de 3 anos ganhando muito dinheiro, mas por pura sorte, eu já contei isso num vídeo, porque eu não sabia nada, o momento econômico do Brasil era muito bom. Quando foi em 2008, na crise do subprime, eu não sabia o que fazer, perdi tudo. E aí eu voltei em 2009, eu não vivia do mercado na época, eu tinha meu CLT, tinha lá o meu salário, e eu voltei pro swing trade em 2009, também num período de muitas perdas, muito batendo cabeça, mas depois de 2010 eu não perdi mais. Exagero não perder mais, eu não fiquei negativo, ou seja, eu consegui sempre equilibrar minhas contas, porque tem lá os seus macetes, você começa a entender. Então de 2010 até agora, então foi um período que eu sempre consegui arrancar dinheiro do swing trade. O day trade, eu tive um momento maravilhoso esses 8 meses, que para mim foi sensacional, foi de um baita aprendizado e que eu tenho que ter cuidado
para não entregar esses 8 meses de ganho. Então essa é a minha maior preocupação hoje, é não entregar, ou seja, não é ficar 8 meses que eu ganhei, 8 meses perdendo. Então eu preciso me controlar, preciso olhar, preciso entender, eu preciso recuar para não entregar aquilo que eu conquistei durante esse período de 8 meses. Então, tô no período de cautela, tô no período de ajuste, reajuste, né? Porque ele funcionou e não funciona mais, eu preciso entender o que está acontecendo. Galera, eu sei que muita gente me passa, pô, testa esse setup aqui, testa esse setup ali, e naquele momento eu não testava. É óbvio que eu tinha o meu funcionando e toda vez que eu mudava, dava problema para mim, entende? Então, por exemplo, eu vinha num processo de evolução aí, no meio do processo, que estava indo muito bem, consegui me entender no meu setup, no meu operacional, eu mudava aquela operação e voltava a estaca zero. Hoje, o operacional simples que eu fazia, não está funcionando, eu vou em busca de um operacional novo, vou em busca de fazer outros testes, outras informações para que eu possa voltar a ser lucrativo, como aconteceu. Estou respeitando o meu gerenciamento de risco, não estou fazendo o preço médio, o temor do preço médio, estou focando no meu swing trade e estudando mais o meu day trade. Pretendo fechar pelo menos, olha que doideira, no 0 a 0 no day trade esse mês. Mas aí eu falo no final do vídeo, no final do mês, como é que foi o meu mês em ambas as partes. Galera, é só um vídeo explicativo, só uma informação. Cara, o mercado financeiro não é só day trade. Por isso que diversificar é importante. Ter dividendos, você construir uma carteira. Porque senão a pressão em cima de viver do mercado financeiro é a pressão em viver só do day trade. Eu estou mais tranquilo porque eu tenho o outro colchão do outro lado me fazendo ganhar dinheiro. Por isso que a diversificação ela é importante. Por isso que todo o processo ele é importante. Não é um único. Toda vez que me pergunta, Marcelo, eu quero largar meu CLT para viver de day trade. Cara, viver só do day trade eu não recomendo. Porque o day trade é isso aí. Ou você pega uma fase eterna, que é humanamente impossível de ganho, ou você vende curso, que você vai ganhar dinheiro, ou você diversifica, porque você tira a pressão. Eu contei um dia desse nos stories, uma coisa que eu até, olha, inclusive não foi no story não, foi na minha página do Instagram. Cara, tente construir o seu patrimônio no swing trade. Pense no swing trade a longo prazo. Porra, mas a longo prazo, sim, a longo prazo. A longo prazo o tempo passa independente do que você fizer. Então construa, compre uma ação, compre 2 ações, compre 3 ações e daí por diante. Beleza, galera? Não desisti do day trade, estou refazendo minha trajetória lá para entender o que eu estou fazendo de errado, fazendo novos backtests para que eu saia desse looping de perda. Claro, swing trade ainda continua pagando as minhas contas, meus dividendos, a minha vida lá. Tamo junto, galera. Mais uma vez, obrigado. Compartilhe, comente. Quem está me vendo pela primeira vez, ativa o sininho. Me dê essa força. Fui!